Bom dia, aqui é Remo Noronha, com mais uma aula de Física ou Matemática. Estamos aí no projeto Aulão, com a ideia de resolver todas as questões de Física da prova da CEDERJ 2022, primeira aplicação, em uma batida só. E a ideia aqui não é fazer soluções alternativas, explicar muito detalhadamente, isso já foi feito para cada uma das questões que está publicada na playlist CEDERJ 2022-1 aqui no canal. Aqui é a resolução como se fosse na hora da prova. Encontrou uma solução rápida, vida segue, e é só isso, combinado? Então, nós vamos começar com a questão 13, que diz o seguinte: é uma estrada retilínea, dois carros partem do repouso com acelerações constantes. O carro 1 leva 4 segundos para atingir uma velocidade de 110 km por hora, percorrendo a distância ΔX1. Já o carro 2 leva 8 segundos para atingir a mesma velocidade, mas percorrendo uma distância diferente, ΔX2. A razão em ΔX1 e ΔX2, bem, você tem um carro 1, que eu deixei aí em azul, 4 segundos para atingir essa velocidade V aí. Então, você tem uma velocidade V que por um acaso é de 100 km por hora. Não vou colocar o valor dela para não dar confusão em relação à unidade, tá? Então, o tempo em segundos é de 4 segundos. Já o outro carro, se eu fizer um gráfico aqui, velocidade e tempo também, ele vai atingir essa mesma velocidade V, só que vai demorar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 segundos. Então, o gráfico velocidade e tempo aqui vai ter essa carinha aqui. Bem, se você lembra que a área sobre o gráfico coincide com o deslocamento, você já entendeu qual é a ideia que eu tenho para matar essa questão. Então, ΔX1 vai ser igual a área 4, base vezes altura, vezes V, como é triângulo dividido por 2, 2V. Já ΔX2 vai ser base 8, que multiplica a altura V, dividido por 2, 4V. Se você quer a relação entre ΔX1 e ΔX2, é a mesma coisa que V dividido por V, dão-se as mãos e vão embora, 2 quartos, que é a mesma coisa que meio. Vai lá, marca a letra A de anarquia e não se fala mais nisso. Bem, o que eu tenho a dizer é que eu não coloquei aqui o valor da velocidade, 100 km por hora, primeiro porque eu já sabia que ia dividir um pela outra, e segundo para poder resistir à tentação de querer converter isso aí para metros por segundo, beleza? Que a gente só perderia tempo no caso específico dessa questão. Seguindo aí para a questão 14, em uma etapa do ciclo executado por um gás ideal em um aparelho de ar-condicionado, a pressão do gás é aumentada mantendo seu volume constante. Então, a pressão aumenta com volume constante, você vai ter esse tipo de gráfico aqui, ó, indo de um ponto A para um ponto B, no qual você não tem variação de volume, mas você tem aumento da pressão. Então, vai ter essa carinha aqui, ó. Nessa etapa do ciclo, o trabalho realizado pelo gás e a quantidade de calor absorvida e a variação de temperatura vão ser como? Bem, o trabalho vai ser igual a zero, né? Porque o trabalho é a área sobre o gráfico PV, então, se por um acaso ele tivesse essa carinha aqui, bastaria você calcular essa área. Mas, como é uma linha que fica aqui, a área é igual a zero, então o trabalho é igual a zero. Você pode lembrar da fórmula que trabalho é a pressão que multiplica a variação de volume, mas isso é para pressão constante, tá? Mas de qualquer forma, enxerga que a variação de volume é zero, então teu gás não trabalhou e nem recebeu trabalho, legal? Então já pode eliminar aqui letra A e letra B, letra D de drosófila, né? Bem, quanto à temperatura, eu tenho que PVT é igual a Pó-Vó-Tó. Se eu tenho volume constante, posso cortar aqui, você vai ter grandezas diretamente proporcionais. Um aumento da pressão vai lidar com o aumento da temperatura. Então, variação de temperatura vai ter que ser positiva porque a temperatura aumenta. Bem, só restou a letra B de Beatles.
De qualquer forma, o que a gente tem aqui? A variação de energia interna, que é uma expressão da temperatura, também vai ser positiva. Como o calor é igual a trabalho mais a variação da energia interna, para um trabalho igual a zero, o calor vai ser a própria variação da energia interna. Como a variação de energia interna é positiva, o calor vai ser positivo também. De qualquer forma, já estava lá marcada a letra B de Beatles e não se fala mais nisso. Questão 15. Um decímetro de massa de 42 gramas flutua em equilíbrio estático em um líquido cuja densidade é 1,2 grama por centímetro cúbico. Está a 20 graus Celsius. Nessas condições, o volume submerso do decímetro é V1. Quando o decímetro flutua no mesmo líquido a 30 graus Celsius, o volume submerso torna-se V2. O valor de V1, sua comparação com V2, bem, o valor de V1 é conta, né? Então, o empuxo vai ser o peso do líquido, né? Então 42, a unidade está em gramas aqui, né? Mas como a densidade daí está em gramas por centímetro cúbico, você não tem que converter nada, até porque pode causar confusão da massa multiplicado pela aceleração da gravidade. Isso aqui, ó, vou até botar uma setinha em cima, só para a gente lembrar que é a aceleração da gravidade, beleza? É igual a massa específica, né, ou densidade, 1,2, já está em unidade que vai dar a tua resposta em centímetro cúbico aí, que multiplica o volume, que é o que eu quero saber, que multiplica a aceleração da gravidade. Botei 7 em cima, né, não que seja um vetor aí, só para a gente lembrar que se trata da aceleração da gravidade e não confundir com a unidade de gramas, né? Então, o seu volume vai ser igual a 42 dividido por 12, é mesmo 42 dividido 1,2 é a mesma coisa que 420 dividido por 12, isso aí vai dar 35, já elimina a letra C e a letra D, né? Unidade, centímetro cúbico. E a questão de como é que vai acontecer com o volume? Com o aumento da temperatura, o líquido deve expandir aqui. Como ele vai expandir, a massa específica, ou densidade, né? Tem diferença técnica aqui, mas para essa questão aqui não faz grande diferença, é a massa dividido pelo volume. Então, o que vai acontecer com ela? Com o aumento do volume, essa massa específica aqui cai. Com a queda da massa específica, você vai ter que ter um aumento do volume deslocado para poder manter o mesmo empuxo. Então, V2, que é o volume final, tem que ser maior do que V1. Isso nos leva para a letra B de Beatles. E não se fala mais nisso. Questão 16 diz o seguinte. Um raio de luz se propaga através de dois meios com um índice de refração distinto. Passando pela água, índice de refração 1,3, e passando pelo vidro, índice de refração 1,5. Então, o vidro é mais refringente, né? Lembrando aqui que o índice de refração é a velocidade da luz dividido pela velocidade da luz no meio. Então, número 1, a velocidade da luz é diferente dos meios, essa daí é verdadeira. A frequência da luz é diferente nos meios, bem, essa é falsa, né? A frequência se mantém na refração. Então, se a 1 está certo e a 2 está errado, ó, aqui não tem a 1, não pode ser letra C. Então, é 1 e 2, 1 e 2, 1, 2 e 3. Então, você pode eliminar, como a 2 é falsa, pode eliminar também a letra D, que está dando a 2 como verdadeira, e a A, né? Só pode ser letra B a resposta. De fato, como velocidade é comprimento de onda que multiplica a frequência, repara aqui que a velocidade da luz na água tem que ser maior do que a velocidade da luz no vidro, porque com índice de refração menor, a água é menos refringente, atrapalha menos a passagem da luz, né? Então,
comprimento de onda na água, que multiplica a frequência, é maior do que o comprimento de onda no vidro, que multiplica a frequência. Como a frequência se mantém, o comprimento de luz na água tem que ser maior do que o comprimento de luz no vidro. Então, o que que diz? O comprimento de luz no vidro é menor do que na água, tá? O que dá necessariamente no mesmo. Então, a 3 é verdadeira e a vida segue. Vamos aí adiante para a questão 17. Poxa, quando eu fiz a questão, fiz a bicicleta à mão. Dessa vez eu botei os traços retinhos, agora ficou bonitinha, né? Na bicicleta original ficou feiona. Então, vamos lá. Mesmo assim, tá meio excêntrico aqui nessa bicicleta, não consegue, não para de pé, né? O ciclista pedala sua bicicleta em longo de uma linha reta para frente com velocidade constante contra o vento. Então você tem um vetor velocidade aqui e aqui tá, deixa eu até mudar a cor para a gente entender que é o vento, né? Vou botar aqui em cinza, aqui é o vento que vai causar uma certa resistência do ar aqui, né? Então vou ter aqui uma resistência do ar apontado para a esquerda, nesse caso específico aí. Seguindo aí, a força que a pista exerce na bicicleta pode ser composta em uma parcela de atrito horizontal e outra vertical, diante dos dados apresentados, para onde aponta cada uma delas, né? Bem, que outra força atua na bicicleta? Bem, ela vai ter o próprio peso dela, né? Então, o peso dela. Como ela está em velocidade constante, o que você vai ter que fazer? A soma das forças vai ter que ser igual a zero. Aí vamos ver como é que vai ficar as componentes vertical e horizontal aí do contato com o solo. Bem, vertical vai ter que ser para cima, para se contrapor o peso, o que normalmente chama de força normal, aqui está chamando de V. Não é para ação-reação, tá? Até porque está todo no mesmo corpo. Como a resistência do ar está apontado contrário ao movimento, você vai ter que ter um atrito motor. Então, a tua força de atrito aqui, que ele está chamando de H, vai ter que ser apontado aqui para a direita. Então, como é que vai ficar a resposta? Ó, H aponta para frente e V aponta para cima. Letra A de anarquia, e não se fala mais nisso. Bem, chegamos a ultimíssima questão de uma prova bem tranquila que diz o seguinte: para medir a corrente elétrica que passa no trecho do circuito, utiliza-se um amperímetro, cuja resistência interna é RA. Essa resistência efetiva do circuito é RE. Já deixei ela aqui desenhada para a gente ganhar tempo. Em relação à natureza da ligação do amperímetro, série ou paralelo, e a comparação das resistências RA e RE, para que um amperímetro se comporte como um amperímetro ideal, deve ser. Gente, amperímetro é para ver a intensidade de corrente, então você vai ter que colocar ele em série. Uma vez que você colocou em série, a resistência dele tem que ser muito pequenininha para não atrapalhar a passagem da corrente que modificaria o circuito. Isso aí você vai encontrar na letra C, em série e RA muito menor do que RE. Letra C de cachorro louco, encerrando uma prova bem tranquila. Vamos depois fazer também a de matemática, combinado? É isso. Aqui a gente tem aula todo santo dia. Deixa o like aí, compartilha com os amigos se gosta do trabalho, com os inimigos se não gosta tanto assim. Mas principalmente, dá uma olhada lá no Drive, na descrição do canal, que tem um montão de curso para te ajudar. E no mais, aquele enorme abraço.